é uma necessidade urgente, né? Eu vejo assim que o planeta Terra pede isso. Então, quando a gente vai falar, né, um método para ajudar mulheres a empoderar mulheres, a gente precisa primeiro trazer o significado, né, de empoderamento feminino. Esse termo ele originou do inglês, né, do verbo, né, empower, né, que significa dar poder. E quando ele passou a ser usado por esse movimento, que é o movimento do sagrado feminino, ou o movimento, né, do feminismo, ele ganhou esse sentido que é usado hoje, né, de empoderamento feminino. Lembrando que essa expressão, ela vai além dessa igualdade entre homens e mulheres, né, já que existe uma desigualdade e desse fortalecimento do gênero feminino. Vai além disso. Por quê? Porque a ideia é garantir que toda mulher possa ter uma participação política e econômica na sociedade. Não dá para a gente dispensar esse lugar. E, sobretudo, é muito legal olhar para isso. O empoderamento feminino está no poder não sobre o outro. Isso precisa ficar muito claro. Tem algumas pessoas que falam assim, e esse papinho de empoderamento feminino. Aí eu pergunto, você sabe o que é empoderamento feminino? Você já estudou a respeito? Né? Você já olhou por que é necessário esse movimento acontecer? Né? Então, o empoderamento feminino, ele está nesse poder de escolha das mulheres. Aqui as escolhas não dizem respeito apenas ao consumo, mas à vida profissional também e à vida pessoal de cada uma de nós. Isso é muito importante. Ou seja, cada mulher ter um papel ativo, um papel racional e consciente quando toma as suas decisões. E essas escolhas vão desde a escolha de uma profissão, que eu vou trazer aqui uma metodologia que eu criei, que eu acredito que é muito importante para que ajuda a empoderar mulheres, né? Que é a política, né? A mulherada está entrando para a política, já que se trata também, quando a gente fala de empoderamento feminino, de contribuir para a sociedade em pé de igualdade, não acima, mas não abaixo. É conversar, sentar numa roda, sentar num círculo e conversar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no YouTube. Como fazer as mulheres em estado profundo de sofrimento e que não têm força de autoestima suficiente para acreditarem no seu empoderamento. E isso não chega, e por isso não chegam nos círculos. Aí a gente tem que ter mulheres que trabalhem sempre nesse aspecto também social. Então, por exemplo, você entrando numa ONG, por exemplo, você consegue chegar a fazer um trabalho com essas mulheres, porque se você vai lá também, sem ter condição nenhuma, passando fome, passando necessidade, você vai ajudar o quê para a quem? Né? Então você tem que estar, sim, numa situação, no mínimo, um pouco mais confortável para chegar até essas mulheres, né, que estão, sim, em estado de profundo sofrimento e, através do que eu vou falar aqui já, levá-las a encontrarem uma maneira de, primeiro, se sentirem merecedoras, sentirem de que aquilo não é um destino que está fadado. Parece que é fácil falar, mas não é tão. Mas é social, político e econômico, gente, e cultural. Não é simplesmente uma diversão. Isso que eu faço, meu trabalho, ele é divertido porque eu amo o que eu faço, mas não é simples assim. A gente tem que olhar para o mundo como um todo. É não exclusão, tá? É inclusão. Mas tem formas. Não adianta eu querer sair salvando todo mundo ou dizendo para todo mundo que eu consigo, né, fazer algo, sendo que a minha vida, a minha própria vida, tá uma porcaria, né? Ou seja, eu não me trato, não me cuido, não tenho autoconhecimento, não consigo pagar as minhas contas e vou salvar quem? Nem eu mesma, né? O empoderamento feminino, ele fala sobre
nós termos um papel ativo, né? Um lugar de fala, um lugar racional e consciente, né? Da gente tomar as decisões. E essas escolhas falam da profissão até dos representantes políticos, sim, já que se trata também de contribuir para uma sociedade de pé de igualdade, né? Então, a gente tem muita não igualdade no nosso, por exemplo, no nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo. Mas como que a gente vai mudar isso tudo? Qual que é o método? Por onde começar? Por onde que eu começo a mudar alguma coisa? Porque eu começo mudando primeiro aqui. Senão eu não mudo nada. Se eu não começar a mudar aqui, eu não mudo nada. Tá correto para vocês? Que se eu não conseguir mudar algo que está aqui dentro, como é que eu vou mudar fora? Como é que eu mudo fora se eu não mudo dentro? Né? Então, embora a gente ainda tenha muito para ser feito, né? Hoje, é claro que tem movimentos no mundo que estão mostrando claramente que as mulheres estão cada vez mais contestadoras. E a gente só pode contestar se a gente consegue enxergar algo, né? E assim, quando a gente contesta as injustiças, por exemplo, né? E a gente tem um espaço de fala, e a gente também tem um espaço de liderança da nossa vida pessoal, não é liderar o outro aqui, a gente consegue uma mudança. Né? Mas quais que são os maiores impactos do empoderamento feminino, vocês sabem? A nível social, cultural, político, econômico, porque falar de um método, falar da minha formação de guardiãs de círculos de mulheres, para mim é super fácil falar sobre isso, porque eu faço isso com muita maestria e tem resultado. Então, digamos assim, tem até uma questão que, se fosse feita uma pesquisa, né, entre as mulheres que passaram pela formação de guardiãs, provavelmente a gente vai ter um resultado de que a metodologia que eu uso na formação realmente ela entrega aquilo que ela oferece, desde que haja o quê? Uma responsabilidade, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Mônica, seja bem-vinda, de Agrolândia. Fátima, boa noite. Já respondi a pergunta. Boa noite para quem está chegando aqui no YouTube. Estou retomando o curso que eu mal comecei. Tudo tem sua hora, né? É a Kelly, né? Isso? Tudo tem a sua hora. Mas quais são os maiores impactos, né, desse empoderamento feminino? Porque não tem como falar de uma metodologia sem primeiro falar o que é o empoderamento dentro da visão que eu trabalho, porque tem outras pessoas que podem dizer que é outra coisa. Tem uma, né? É importante isso tudo. Se a gente pegar todos os ideais femininos, né, ou feministas, né, o empoderamento feminino, ele vem com o propósito de combater alguns argumentos que ainda são muito usados por muita gente para justificar uma desigualdade entre os gêneros. E um argumento muito comum, né, é o de que mulheres teriam as competências necessárias apenas para algumas atividades, áreas ou profissões, por exemplo. E apesar das diferenças biológicas serem, vamos falar assim, incontestáveis, a gente tem diferenças biológicas, inclusive hormonais, é só observar. Eu, por exemplo, que entrei na menopausa, perceber como muda, né, a libido por causa da testosterona, alguns outros hormônios que diminuem, como o homem está lá, 50 anos, demora um pouco mais, né? Para ele chegar numa andropausa. É diferente biologicamente. A gente não vai entrar nessa discussão aqui agora. E é isso que nós mulheres temos notado, né? E olhado e questionado e mostrado para a sociedade quando a gente exerce uma profissão antes vista como masculina, ou até mesmo quando a gente ocupa um cargo de liderança antes dominado só pelos homens. Só que o lugar é, os homens querem que a gente entre nesse espaço de liderança agindo como homens.
e não é o lugar. Então, dessa forma, é óbvio que o empoderamento feminino, olhando para o que está acontecendo hoje, para o movimento feminista, para todo esse movimento do sagrado feminino que está acontecendo, que eu já falei bastante aqui, tem bastante no IGTV conteúdo, no meu canal do YouTube falando sobre isso, ainda hoje existem diferenças de salário e os homens ainda dominam a maioria dos altos cargos de empresas, né? E nós, mulheres, ao mesmo tempo, temos que comemorar, porque muitas mulheres estão em espaços que jamais seriam ocupados por mulheres algumas décadas atrás. Então, existe sim uma importância nesse termo que algumas pessoas falam que é até clichê, que é o empoderamento feminino. Gente, ó, apesar de não existir uma fórmula mágica de empoderamento feminino, existem algumas atitudes que podem ajudar você a ser cada vez mais presente, plena e competente, realizada, tá? Isso é muito importante. E isso eu trago muito para a formação de guardiãs de círculo de mulheres. Eu aplico digamos assim, essas atitudes que fazem parte da minha metodologia, que eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Praticar o autoconhecimento é fundamental. E esse autoconhecimento não é a gente apenas ler um livro de autoconhecimento. É fundamental a gente conhecer quem a gente é. Afinal de contas, embora seja possível apontar caminhos, né, como eu estou fazendo aqui agora, certas decisões vão depender do lugar em que cada mulher está, da condição social, política e econômica que uma mulher está. Você tem que olhar de uma maneira social para aquela mulher que você foi fazer um trabalho, que você foi realizar um trabalho naquele grupo, né? Então é preciso a gente se tornar capaz, digamos assim, de reconhecer os nossos desejos, de reconhecer as nossas melhores qualidades. E muitas vezes a gente não reconhece uma vida inteira as nossas melhores qualidades, né? E reconhecer também, para a gente reconhecer as nossas melhores qualidades, os nossos principais defeitos ou a nossa vulnerabilidade. E a partir desse lugar, a gente começa a aceitar os nossos limites e ter mais confiança para tomar as rédeas da nossa vida, para tomar posse das nossas decisões, né? Então, lembre-se, né, que a partir desse lugar de autoconhecimento, quando você está se trabalhando, quando você sabe o seu limite, quando você sabe aonde você tem que parar, às vezes você tem que parar um pouquinho em algo para depois dar uma continuidade, às vezes você tem que observar e falar, peraí, tem alguma coisa que eu não estou fazendo a respeito? Como pode melhorar? E a gente tem que bancar as nossas escolhas, né? Porque o empoderamento feminino, ele não deve, ao meu ver, ser encarado como um conceito para transformar você na Mulher Maravilha, né? Muito pelo contrário. Ser heroína da nossa própria vida, fazer uma jornada heróica, fala sobre transformação também. Fala sobre encontrar o que nos dá prazer e não em ser perfeita. E da gente lembrar, sobretudo, que a gente é humana, né? E, portanto, nós estamos sujeitos. Eu estou falando aqui das mulheres, mas se aplica a todos, porque eu estou falando de um termo que é o empoderamento feminino, que se aplica muito, muito à mulher, né? Transgênero também, quando você assume, né? Um corpo feminino que você, né? Tá lá, você pega essas dores para você também. Então, ao fazer suas escolhas, a gente precisa se conhecer, porque senão a gente fica com medo. Medo do quê? De dar algo errado. E esse algo errado te levar para um lugar ruim. Eu posso dizer o seguinte, que esses meus 25 anos de terapia
me ajudaram muito a ter coragem, mesmo que eu quebre muito a minha cara. Eu prefiro quebrar muito a minha cara, de um lugar onde eu fui leal a mim mesma, leal àquilo que eu senti que era importante, leal a confiar nas pessoas, do que não ser leal a isso tudo. Então, autoconhecimento é muito importante. É muito importante. E comemorar, né? Então, saber da nossa humanidade. Então, vamos lá. Autoconhecimento, né? É fundamental. Bancar as nossas escolhas, comemorar os nossos acertos é importante. Mais do que isso, né? Não se culpar quando você fizer uma escolha, digamos assim, errada. Ser realista, sem deixar a peteca cair. Porque tem hora, gente, que é difícil. Eu falo que eu sou uma excelente profissional porque eu tenho uma fisioterapeuta, porque eu tenho uma psicóloga, porque eu tenho mas não é para qualquer um, não é qualquer um que pode ter todo esse aparato. Então, a gente tem que entender a situação que a gente vive no nosso país. E eu me tornando uma pessoa melhor, cuidando, eu posso oferecer esse trabalho para outras pessoas. Um terceiro aspecto que eu acho importante falar quando a gente está colocando sobre empoderamento feminino e sobre metodologia é a gente parar de buscar aceitação, né? Desde pequenas, as mulheres são ensinadas muito mais que os homens a agradar todos ao redor, né? E isso faz com que muitas deixem a própria personalidade, né, de lado, com medo do quê? Da rejeição. O maior medo da mulher, isso é pesquisa, isso é científico, é não ser amada, né? E o maior medo do homem é não ter sucesso, tá? Isso são uma das pesquisas que eu realizo não, que eu estudo, tá bom? Na formação de guardiãs eu tenho isso mais detalhado, é claro. Então, embora seja praticamente impossível não levar em consideração a opinião dos outros, ainda mais quem está numa rede social, por exemplo, o que a mulher empoderada não deve fazer é viver em busca dessa aceitação. É esperar que cada momento que você vem aqui, ou cada momento que você faz na tua vida, você tem que ter uma aprovação de alguém. Então, é respeitar a sua essência e lembrar que não dá para agradar todo mundo. Não tem essa unanimidade quando você faz um trabalho público, esquece. E aí a gente fala de ser você mesma, né? Que tem a ver com autenticidade, porque na nossa sociedade o que você aprende o tempo todo é não ser você, porque a gente tem tendências, né? Tendências de comportamento, tendências de como a gente deve se portar, de como a gente deve falar, né? Que estão sempre rondando esse universo feminino, principalmente com o corpo, né? Eu atendi uma paciente hoje, eu achei muito interessante. Ela falou que ela fez um story e ela colocou assim: se as pessoas que malham, ela fez uma pesquisinha no story dela, malham porque querem ter saúde ou malham porque querem ficar peladas e ver um corpo bonito. Então ela teve assim, 10% das pessoas malham porque querem ter saúde. O restante, dentro do perfil dela, dessa pesquisa, colocaram que é para tirar a roupa e ver um corpo perfeito. Então, olha como é distorcido. Eu acho que dá para a gente ter os dois, né? Porque quando você tem a saúde, o resultado de uma atividade física talvez seja uma questão estética também. Né? Então, ser verdadeira consigo mesmo, né? O que funciona para mim, às vezes não funciona para você. Por isso que quando a gente fala de empoderamento feminino, tem alguns princípios que dentro da minha metodologia eu acredito que pode te ajudar a observar se você está sendo ou se você está praticando isso, né? Esse autoconhecimento, esse espaço de autenticidade, se, né? Se fizer sentido para você, né? Eu acho que, né? Investir em qualificação. Gente, é para a vida toda estudar um pouco. Curso livre, assistir uma live, né? Se o empoderamento feminino está diretamente ligado a poder econômico também das mulheres, a conseguir o emprego, porque vamos falar a verdade. Se você não está num espaço de fala, se você não tem um espaço para falar, se você não conquistar, muita gente não vai te ouvir. Se você não tiver uma vida em que você possa ter tranquilidade para colocar tudo isso no mundo, é muito difícil.
Então, investir em qualificação, de alguma maneira, e eu sei que essa realidade no nosso país hoje não está tão simples assim, é um objetivo muito importante. Por isso, né, que pensando nessa concorrência desleal que tem no mercado, ter uma formação na área que você gostaria ou gosta de atuar é um diferencial. Além de ajudar você a encontrar, né, um trabalho legal, essa chance também de fazer uma transição, de ter um bom salário, né? E para você poder ter o quê? Um futuro diferente. Então, o empoderamento feminino, ele não exige que você saia por aí derrubando todas as barreiras de uma vez só. Até porque nem tudo depende de nós. Porque o contexto do momento em que a gente vive influencia sim as oportunidades e tudo mais, tá? Mas acreditar no nosso potencial, ter alguém que fala para você que você é importante, ter alguém que fala para você e te ajuda a acreditar nisso, né? Investir em você, confiar, pode trazer um futuro diferente. E quando eu falo de tudo isso, você consegue se imaginar, quando eu falo de empoderamento feminino, o que a vida reserva para você, se você tomar algumas dessas atitudes, ou se você já está tomando, né? Principalmente a questão de autoconhecimento. Como é que você visualiza a tua vida daqui a uns anos? Né? Então, aí entra em um lugar que eu acho importante. Quando eu lancei né, a 9 anos atrás, a formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu fui para Portugal levar essa formação, aí montei o Encontro Mundial de Círculos de Mulheres, né? A minha ideia era capacitar mulheres que possuem um trabalho profissional com mulheres nas mais diferentes profissões e que desejam expandir, ou ainda para mulheres que desejam começar do zero um grupo de círculo de mulheres. Então, quando eu comecei lá atrás, eu parti de que lugar? Da minha experiência com as jornadas que já aconteciam na Ciranda da Lua, com os círculos que eu já realizava, mas não como formação, com, sei lá, os milhares de círculos de mulheres que aconteciam, foram, né, 14 anos de tenda vermelha gratuita, aberta à comunidade, né? Eu explico mais nesse livro, se vocês quiserem conhecer, né? Círculos de Mulheres não é um livro meu, mas eu fui entrevistada. Depois eu deixo nos stories. Já estão nos meus destaques no Instagram. Mas ainda quero, né? Reafirmo isso, que estou sempre mudando a formação. Eu relutei muito para colocar ela no formato online, porque a minha ideia era levar um conteúdo que pudesse trazer esses aspectos que eu acho que eu acredito que são fundamentais do empoderamento feminino. Porque não tem como você ajudar mulheres se você não está bem consigo mesmo. Não é que você tem que estar curada, resolvida, mas você precisa pelo menos estar em tratamento, estar com ajuda para. Então, porque você precisa se reconectar com você mesma e com a sua força feminina para você ajudar outras mulheres a se transformarem, para você trabalhar com mulheres desse lugar de coração mesmo. Dentro do meu trabalho, como eu sou também consteladora, eu tinha uma preocupação muito grande em trabalhar a relação das mulheres que entravam para a formação com a sua própria mãe e com a sua família, e com a sua história, que vai interferir muito na forma que você vai lidar com as mulheres em todas as esferas da tua vida. E isso não significa que eu desconsidero as relações tóxicas, mas olhar para as leis do amor, para esses pilares, para esse lugar de agradecer a vida, né? Então, é um aspecto importante que eu trago para a formação. E tem, sim, aulas, inclusive uma aula de metodologia, uma não, duas, onde eu dou um passo a passo, né? Um passo a passo para você trabalhar com mulheres. Eu lancei um e-book, Como Montar o Seu Primeiro Círculo de Mulheres. Eu não sei quantos mil exemplares foram baixados. Isso a nossa equipe de produção podia colocar aí, né? No chat aqui
do YouTube, mas eu sei que foram mais de 1.000, né? E foi gratuito, foi para todo mundo, tá? Foi para todo mundo. Feliz que você entrou. Então, quando eu busquei, quando esse lugar de empoderamento do feminino ficou tão importante para mim, por causa da minha própria biografia, da minha própria história, onde muitas vezes eu não me senti capaz, aonde muitas vezes eu percebi que eu não tinha apoio em alguns lugares, e no lugar principal, que era família, né? Um apoio nas escolhas que eu fiz na minha vida e que eu precisei seguir adiante, e eu me senti sozinha, e eu percebi que esse mundão não estava tão fácil, e eu me sentia vulnerável, me sentia incapaz, né? E abri mão da escola que eu montei, uma separação, outra separação, e aí eu fui vendo todo aquele emaranhado de coisas acontecendo na minha vida. Peraí, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer uma psicologia, eu tenho que estudar isso tudo, eu tenho que fazer terapia, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar as pessoas, mas não é esse o caminho. Que eu comecei nesse lugar de querer salvar todo mundo. Eu achava que, assim, eu lá derrubada, com uma muleta, né? Linda, mas uma muleta lá dentro, né? Eu achava que eu podia salvar todo mundo, mas não podia, porque eu precisava cuidar dessa pessoa aqui. Então, existem algumas etapas na formação de guardiãs de círculo de mulheres, que é uma formação que eu sou apaixonada. A primeira etapa, falando um pouco de empoderamento feminino, eu não vou crescer muito nessa conversa para não ficar muito chato, né? É o seu desenvolvimento pessoal. Porque Jung tem uma fala sobre isso, né? E eu transformei essa fala em que, abre aspas, né? Você só leva outra mulher até onde você foi na sua própria história, fecha aspas. E o Jung fala que é muito fácil você olhar para fora. Agora, abrir a porta e olhar para dentro, isso não é para qualquer um, não. Por que não é para qualquer um? Porque é difícil, dá trabalho. E falando ainda de empoderamento feminino, de metodologia, de um passo a passo, né? Não é uma receitinha pronta, mas de algumas dicas que dentro da formação de guardiãs de círculo de mulheres a gente se aprofunda em tudo isso. Bert Hellinger tem uma frase que eu sempre falo nas minhas lives, que é: quando uma mulher decide curar-se, decide, que é uma decisão, é uma escolha, tá? Ela transforma-se em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas a toda a sua linhagem. Isso é uma frase do Bert Hellinger. Mas tem uma frase também da Clarissa Pinkola Estés, que está no livro dela, Ciranda das Mulheres Sábias, que é: quando uma mulher se cura, ela cura tudo ao seu redor. Porque é real. E a mudança começa por aqui. É que a gente sempre vai para fora. Então, quando a gente escolhe, através do autoconhecimento, buscar a cura para aquilo que nos coloca num lugar em que a gente não está empoderada, em que a gente não está com a chave de todos os quartinhos, de todas as portinhas, e aqui eu estou falando do conto do Barba Azul, que a gente parece aquela pessoa e você fala assim: ah, não, essa pessoa não vai mentir para mim, e até que ele é bonzinho, até que ele é legal. Ah, não, ele não falou isso para mim, eu que devo ter escutado errado, né? Então, enquanto a gente não olhar para esse lugar, a gente fica sempre vulnerável, num aspecto de vulnerabilidade em que a gente não consegue também ter uma ação para legitimar a nossa dor, sim, legitimar o nosso processo, mas dizer: ei, a minha voz existe. Ei, eu estou aqui. Então, quando a gente decide se curar, a gente ilumina o caminho, né? Por onde muitas outras mulheres também vão trilhar, né? O seu próprio caminho de cura e despertar. Esse é o propósito, né? Que eu levo para a formação de guardiãs. É contar, é trazer conteúdo, né? Porque uma mulher, quando ela está conectada consigo mesma, quando ela conhece quem ela conhece a sua fragilidade, ela conhece a sua sombra, e quando ela está disposta, porque não acaba, viu, gente? Não é fazer um cursinho no final de semana, não desmerecendo, que você acabou com tudo. Não sei, né? Não vou entrar nesse lugar. Então, lembrando que eu estou falando aqui de uma
metodologia que eu pratico dentro da formação de guardiãs de círculo de mulheres, que eu estou trazendo um pouco sobre esse conteúdo, para que vocês possam pegar umas dicas aí e falar, pô, tô fazendo isso. Ah, isso aqui que a Soraya falou não faz o menor sentido. Que legal. Procura uma outra coisa e traz. E, por favor, manda para mim, porque eu adoro receber coisa nova. Eu adoro falar uma coisa e depois chegar no final do ano e falar, gente, sabe aquilo que eu falei lá no começo do ano? Mudou um pouquinho aqui dentro. Eu tô vendo de uma outra maneira. Isso eu vejo que é fantástico. Eu sempre fui por mim, gente. Eu sempre, desde que eu saí de casa, com 19 anos, comecei a trabalhar com 15, me sustentei os meus filhos, cuidei da educação deles e faço o que eu faço, né? E amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Mas eu tô sempre fazendo terapia, senão eu não daria conta. Eu não daria conta, porque o mundo ele não foi muito generoso em alguns aspectos. É eu que me sinto merecedora do melhor. Eu não aceito menos. Não aceito. Então, quando a gente constrói essa biográfica, né, de uma paciente ou dentro de um curso, de uma formação, você acaba descobrindo outras possibilidades. E você então se conecta fácil com outras mulheres. E aí você consegue, com essas outras mulheres, construir, sim, um caminho de transformação e de cura. Então a gente precisa olhar para a nossa própria história, se reconciliar com a nossa própria história, para que a gente possa estar disponível para esse empoderamento feminino de verdade, e aí a gente poder ajudar outras mulheres a se empoderarem. A gente tem que estar aberto para a escuta, para a conexão, para o sentir, né? Ao invés de, né? O que acontece muito nas formações que eu vejo, alguns grupos de mulheres que vêm fazer mentoria comigo. Elas chegam para a mentoria porque abriram uma turma e elas perceberam que o foco do trabalho não existia mais. Por quê? Porque essa mulher virou a protagonista. Né? O fio condutor, que era o tema do círculo, se tornou a própria facilitadora, a própria guardiã. Então, né, ninguém vai lá para um curso para ficar ouvindo você falar de você o tempo todo. É diferente de uma escuta empática. É diferente da facilitadora, da guardiã, né, que guia outras mulheres, colocar a sua experiência. Mas você coloca a sua experiência num grupo em que você está facilitando, de um lugar aonde você também constrói e mostra o caminho da superação. Porque senão você está na vitimização. Então você precisa participar de um outro círculo de mulheres, tá? Então é olhar para isso tudo e ver o quanto quando você aprende a olhar para a tua história, se autoconhecer, você aprende também a respeitar a história e o direito de escolha. Eu tive um grupo que eu atendi uma vez de mulheres que sofriam violência de todos os tipos. E tinha uma das mulheres que eu contratei na escola que eu trabalhava. Enfim, uma mulher super, super talentosa, super, super mesmo, uma berçarista, assim, acho que foi uma das melhores berçaristas que eu tive, né? E ela, vira e mexe, não ia trabalhar porque ela apanhava do companheiro, né? E eu, indignada, falei: você tem que fazer alguma coisa com isso, vamos denunciar, vamos resolver. Além de eu perder uma das minhas melhores berçaristas, eu perdi uma pessoa querida que naquela época foi embora, porque ela não queria resolver isso daquele jeito que eu queria que ela resolvesse. E aí, depois de um tempo, depois que eu fui estudar psicologia, eu tive a oportunidade de reconciliar esse lugar com ela, né? Percebi que ela encontrou o próprio caminho dela. De novo, que arrogância minha de achar que eu tenho a solução para a pessoa. Eu posso até ter um passo a passo. Se o outro vai querer ir ou não, é uma escolha dele. E não ir não significa que ele quer ficar ali no sofrimento. Não é esse lugar que a gente fala na psicologia, é que a zona de conforto, ela é difícil da gente sair, não é tão simples assim, né? Então, é importante a gente olhar para tudo isso quando a gente vai trabalhar com mulheres,
né? Então, se você trabalha com mulheres, se você já trabalha, e se você realmente quer empoderar mulheres, é essencial você criar com essas mulheres relações de autonomia, ao invés de relações de codependência emocional. E isso só vai acontecer se você olhar para si mesma buscando integrar todas as suas partes fragmentadas. Não é tão simples assim. Na formação de guardiãs de ciclo de mulheres, apesar de ser uma formação de grupo, a gente já, né, teve mais de 1.000 mulheres aí matriculadas. A gente tem uma mentoria todo mês, né? Um encontro presencial comigo, que eu trago algumas dinâmicas, que eu tiro dúvidas, que eu trago algumas práticas. Não é uma terapia, não é uma terapia, porque não daria conta, né? Eu iria expor, mas é muito importante a gente ter um espaço de fala, ter um espaço de escuta, ter um espaço onde a gente tem apoio de alguma maneira. Né? E é valioso a gente estar conectado com a nossa própria intuição e utilizar isso como um recurso dentro do nosso trabalho. E aí, quando eu acredito que quando foi falado aqui no YouTube sobre sentir, eu acho que tem esse aspecto. A gente está tão desconectado de nós mesmos que a gente se esqueceu dessa intuição. Alguém sempre diz para a gente que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, a gente às vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta. Isso é um lugar horrível, gente. Sem emancipação financeira, é muito difícil. A gente precisa de uma emancipação financeira, sim, é importante. Tem uma segunda, digamos assim, etapa que eu trouxe para a formação de guardiãs também, que eu gosto muito, né, que é essa capacitação profissional. Talvez eu tenha uma facilidade, talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas pelos depoimentos das alunas eu tenho mesmo. A minha ideia dentro das formações é trazer para as mulheres a importância de uma postura profissional também, ajustar a sua maneira de, digamos assim, liderar um grupo, ser guardiã de um grupo, seja uma liderança individual, uma liderança coletiva, de um lugar feminino, né? Com equilíbrio com o seu masculino. Uma liderança que seja potente, né? Para que possa levar esse grupo a níveis de crescimento. Então, eu estou lá trazendo mulheres que hoje estão dando formações de guardiãs de círculos de mulheres, que fizeram formação comigo. Então, isso é resultado do quê? Do quê que isso é resultado? Não vou falar. Eu sou leonina, gente, melhor não falar. Então, a gente precisa descobrir o quê? As nossas habilidades. A gente precisa descobrir o quê? A gente precisa ampliar o nosso saber. E aí eu trago, por exemplo, os conteúdos como a própria Jornada do Herói, do Joseph Campbell, falando um pouquinho do conceito de Bliss. Aí eu trago um pouquinho a Jornada da Heroína, da Maureen Murdock, que foi uma seguidora, né, uma estudiosa de Campbell e que trouxe uma jornada de uma maneira feminina. Aí eu trago uma metodologia, como aplicar, trago as aulas práticas, né? Trago os exercícios. Gente, vamos pensar o que é, né? Onde está esse feminino real, esse feminino pleno, arquetipicamente, aonde a gente encontra essa imagem, o porquê que o patriarcado ele é um lugar hoje, né? E em que a gente está nesse desequilíbrio todo, e como isso funciona, e quais são os pilares, né, que podem nos trazer e como associar isso aos arquétipos das deusas. Gente, é fantástico, né? Porque a gente acaba ampliando o nosso saber, a gente estuda, a gente se prepara para compartilhar isso tudo. Né? Então, tem uma dimensão, né, teórica e tem uma dimensão prática. Não é só teórico, né? Não basta a gente ler livro de psicologia, né? Ler livro sobre mulheres e trabalhar, né? Tem que ter o sentir, tem que ter um embasamento, mas não é só prático também, mas é também, e é vivencial, e é intuitivo. Então, a gente tem que ter o quê? Metodologias, estudar e ter um trabalho autoral. Empoderamento feminino, quando a gente fala de metodologia e como empoderar mulheres, mulheres que são autênticas, e falar de autenticidade hoje é muito desafiador, porque a gente tem na rede social
muita coisa que é tudo menos autêntico, mas tudo bem, é o que tem para hoje, bora lá ver, né? Às vezes a gente mesmo publica algumas coisas, né? Que, sei lá, se aquilo fazia tanto sentido de se publicar, tem o tal do algoritmo, tem o tal do que você tem que pôr, tem os passo a passo, tem o funil, tem o canil, tem o, sei lá, tem tanta coisa, né? Que eu fico meio louca, é melhor alguém cuidar disso pra gente, né? Uma equipe cuidar disso pra gente, porque a gente não manja nada daquilo lá, né? E esse Instagram a gente fica escravo, é bom aproveitar o lado bom, que é a gente chegar em vários lugares, mas, né? Ó, isso tudo eu falei só para falar da autenticidade, né? Qual que é a alma do seu negócio? Qual que é a alma do seu trabalho com mulheres? Se você é uma mulher empoderada, o que, que você gosta de fazer, né? Se for um círculo de mulheres, se for constelação, se for em yoga, quando tem uma ausência de autoria no nosso trabalho, isso impede a conectividade com as mulheres. Porque tem um lado, tem um lugar em nós que a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente pode até se conectar no primeiro momento que a gente encontra a facilitadora, mas vai passando os encontros, a gente vai percebendo que tem alguma coisa que não está bom ali. E muitas vezes é só o facilitador, ele tem conhecimento, ele é um excelente profissional, ele tem formação, mas ele não tem coragem para colocar a carinha linda no mundo. Porque tem medo do quê? De ser rejeitado. Então, quando uma mulher procura você, lembra disso. Ela procura exatamente por você. Ela provavelmente se conectou com o jeito que você é, com a tua fala, com o seu campo vibracional, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua força. E algo daquilo que você é e comunica para o mundo atrai essa pessoa. Ou, né, porque é algo semelhante, talvez, a um pedaço da história dela. Talvez você tenha trilhado um caminho interno em busca desse empoderamento que ela precisa trilhar, né? E ela sente claramente que você vai ser capaz de conduzi-la ou de caminhar com ela. Então ela sente que tem algo para aprender com você, né? Que é na jornada do herói, quando a gente passa nessa etapa, né, da jornada de Joseph Campbell, que é o encontro com o mestre. Mas o mestre externo, ele só existe para falar sobre o mestre interno. Não é esse conceito do mestre de uma pessoa que você idolatra, não é isso, tá? É esse lugar interno. Então, sempre que uma mulher nos procura buscando o empoderamento feminino, ela está em busca de um caminho de cura. E mesmo que ela não tenha consciência ainda disso, mesmo quando uma mulher chega por indicação de alguém e nem nos conhece, ela está em busca de algo que seja sempre diferente, único, autêntico e verdadeiro. E para que seu trabalho ganhe força, você precisa se conhecer. Você precisa estar conectada consigo mesmo, com a sua história, com seus dons, com a sua força, né? Como é que você vai fazer um trabalho de empoderamento feminino ou construir um trabalho com a sua cara se você não sabe qual que é a sua cara? Se você ainda não se reconectou com as suas habilidades, se você vive morrendo de medo que as mulheres vão achar isso ou aquilo de você, né? Como, né? Se seus próprios valores não estão claros para você. Quando eu falo para você, faça um trabalho com mulheres com as suas habilidades únicas, se você não sabe quais são as suas habilidades únicas ainda, existe um trabalho anterior que vem primeiro, que é com você mesma, que é um pilar também do empoderamento feminino, que é um trabalho, por isso que eu falo que a formação de guardiã de ciclo de mulheres, ela tem que mudar o nome, ou ela tem que acrescentar, ela é uma jornada de autoconhecimento, de autoamor, de conectividade, e é também ela também habilita mulheres a melhorarem os seus trabalhos com outras mulheres, com grupos, não apenas só com mulheres, porque o conteúdo que tem lá você pode aplicar em outros, está mais focado no feminino, mas pode trabalhar com outras pessoas também, com outros, né, diversos N gêneros que existem por aí. Mas
a gente precisa sempre olhar para esse lugar. Não dá, em algum momento da nossa vida, quando a gente fala de empoderamento feminino, se a gente está buscando isso, a gente precisa nos perguntar sobre o rumo da nossa vida, né? Sobre quem a gente é e sobre o que precisa ser curado em nós mesmos, antes da gente adoecer, porque o nosso corpinho responde, né? Então a gente precisa perguntar sobre qual é a vida que a gente quer viver e como que a gente pode começar hoje, agora, a construir essa nova vida. Então, esse processo de autoria, ele é um mergulho muito bonito na redescoberta da nossa própria história, tá? E colocando tudo isso que eu falei, que eu não falo pouco, né, gente? Eu vejo que falar sobre empoderamento feminino é muito bonito, é muito legal, é muito gostoso, mas é preciso saber se nós estamos aplicando. Até é legal a gente entrar na ONU e dar uma olhada, né, nos direitos das mulheres, no que é sororidade, para ver se a gente realmente está aplicando conosco. Porque às vezes a gente ajuda um monte de mulher no mundo, mas a nossa vida está um caos. Isso é muito importante. É esse caminho que a gente busca, essa maneira que eu acredito, como profissional da área de saúde, da área de educação, que pode realmente nos ajudar não só a nos empoderarmos, mas a tornarmos a nossa profissão, a nossa ação no mundo, se esse é o nosso desejo, trabalhar com mulheres, trabalhar com grupos, algo realmente consistente, algo realmente que vai... não vai começar, porque tem muita gente que começa e para, acaba, né? A pessoa não dá conta do conteúdo que tem. Mas algo que tenha, que você deixe um legado. Um legado não são as pessoas babando o ovo em você, não, tá, gente? Um legado são pessoas que estão construindo e estão fazendo da sua vida social, política e econômica, tá? A sua vida afetiva, algo melhor na prática. Eu tenho certeza que esse conteúdo, se for para você, se tiver no seu campo, né, de frequência, ele vai chegar até você. Espero que toque o teu coração. Se você não conhece o trabalho que eu faço, eu não estou aqui para vender o meu trabalho, tá? Porque meu trabalho, ele existe, ele está aí. E ele merece reconhecimento, sim, porque ele é um trabalho real, é um trabalho que eu fiz comigo. E aí ele se transformou numa metodologia. E aí eu trouxe, claro, que, né, abordagens teóricas, acadêmicas, para integrar tudo isso, tá? Mas eu estou aqui porque eu realmente acredito nesse trabalho que eu faço. Eu acredito que existe uma diferença muito grande ainda nessa questão de gênero, mulher. Nós ainda precisamos encontrar um lugar melhor na nossa sociedade, e existe uma questão de feminino, de sagrado, de feminilidade consciente que a gente precisa tomar posse, tomar, no mínimo, se informar, para depois falar qualquer coisa. E foi perguntado para mim, pela Sandra, inclusive, se na formação de guardiãs de círculo de mulheres tem um módulo sobre menopausa. Na formação de guardiãs de ciclo de mulheres tem um conteúdo imenso, tá? Imenso, não sei quantas aulas são, mas é grande mesmo. E tem, além das aulas bônus que vocês recebem. E tem, eu acho que são 3 ou 4 aulas sobre a tenda vermelha, né? Então, eu entro nessa parte da ginecologia natural, né, dos antigos rituais que as mulheres realizavam. Falo, sim, da menopausa, mas eu não me aprofundo tanto na menopausa. Falo da parte mais teórica. Por quê? Porque não seria autêntico. Para mim, não seria autêntico. Hoje vai ser autêntico, porque hoje eu estou vivendo a menopausa. Não é que não tem informação lá, tá bom? Tem muito. Mas eu vou gravar, provavelmente em breve, né? Uma aula para colocar na formação
ou talvez também convidar algumas profissionais só sobre a menopausa, sobre essas decisões que a gente tem que ter. Faço reposição, não faço, quais são os pós, quais são os contras, como encontrar soluções mais naturais, né? Quais são os riscos que a gente corre, o que acontece com a nossa vida, né? Ter um lugar para falar aquilo que muitas mulheres têm vergonha e que falam baixinho, né? Que acontecem no seu corpo. Ai, perdi a libido, né? Por exemplo, não sou mais útil, né? Não é isso, não é verdade. Isso também são meias verdades, né? Porque a gente perde realmente bastante a libido, mas tem como a gente trabalhar através de outras técnicas, como por exemplo, exercício físico, de equilibrar os nossos hormônios, tá? Tem muita coisa para se